Missão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento diário de segunda a sexta sobre empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Essa quinzena, que termina depois de amanhã, hoje é uma quarta-feira, 2 semanas, nós terminamos o primeiro curso do ano, que o curso de terraplanagem são 2 vezes por ano. Veja no nosso calendário de cursos, lá no site www.dinamisbr.com.br, e também o curso de terraplanagem para nós é tão importante e de uma forma a englobar todos os outros, eles estão sendo distribuídos diariamente 10 minutos às 16 horas pelo canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, tá? O mais importante, tanto os mini treinamentos como as mini aulas têm o objetivo de puxar os senhores, para trazer os senhores para perto da academia, participar da academia, compartilhar a academia, tá? Que tem uma finalidade muito mais do que o empreendedorismo geotécnico, que é uma parte temática que corresponde ao plano horizontal, mas é cristão verdadeiro, portanto, aí nós ascendemos no plano vertical e produtivista, que engloba exatamente o produtivismo no plano horizontal e o produtivismo no plano vertical, ligando uma coisa na outra. Portanto, nós chamamos de vida espiritual, fazendo engenharia civil geotécnica. Vem conosco, compartilhe e eu não falei o mais importante. É o workshop que tem todo dia às 16 horas. Quero você no workshop tirando suas dúvidas. Nosso grupo do WhatsApp está na descrição do vídeo. Tinha um problema lá, agora está acessível a qualquer um para poder conversar conosco e com isso a gente poder estar marcando uma reunião de workshop gratuita para tirar qualquer dúvida assim das atividades da academia que estão descritas no vídeo abaixo da descrição do vídeo. Bom, dando continuidade, então estávamos falando de escavação abaixo do nível d'água, ou seja, soluções de estabilidade, e uma delas é rebaixamento do lençol freático, ou provisório ou permanente, através de rebaixamento com ponteiras, com poços, mas também com DHP. Bom, aí são os critérios, então, de rebaixamento. Fluxo de água, rede de fluxo, utilizado para ensecadeiras e barragens, muito importante. Ou obras de escavação que eu preciso estar ensecando, né, para fazer alguma obra e depois deixar o lençol freático retomar. Então é importante o rebaixamento e as redes de fluxo, que é um modelo matemático para calcular, em função do fluxo da água, as poropressões e as vazões que estão sendo passadas aí por aquela seção. Aí isso entra no dimensionamento de barragem, com seus núcleos impermeáveis, os drenos verticais, subverticais, o problema de cutoff na fundação, o problema de percolação pela fundação, pelo corpo da barragem, também no caso de barragem ou rios, margens de lagoas, córregos, enfim, o problema do FET, ou seja, a onda da água que erode o talude ou pode erodir o talude, e talude é essa parte inclinada, né? E nós temos que ver como proteger essa parte inclinada, geralmente com empedrado, mas pode ser de outra forma. É parte fundamental, e falo em todos os nossos cursos, esse conjunto de documentos, que na verdade é um documento, a especificação técnica, que deve incluir um outro documento, que é o controle tecnológico, tá? E o controle tecnológico tem que ser visto de uma forma holística, ou seja, macro, não só do controle tecnológico de uma camada de aterro, mas da terraplanagem em si. Critério de aceitação dos produtos, para a fiscalização poder pagar e ter os produtos adequadamente comprovados, e a avaliação de desempenho, que é a instrumentação das obras. Aí eu discorro sobre exatamente esses pontos, falo que quando não tem uma boa investigação geotécnica, a gente pode remeter para a obra alguns ensaios, alguma pesquisa, uma escavação experimental, ou algum ensaio, né, que possa então estar comprovando aquele parâmetro que nós adotamos e com muita deficiência na fase de projeto. Aí está falando das operações de escavação, de aterro, as normas que devem ser seguidas, citando várias normas, aí a operação de limpeza, a operação de locação da obra, a operação de escavação, os equipamentos, que tipos de materiais que nós
podemos encontrar para escavar, solo, rocha, os vários tipos de rocha, rocha mole, rocha dura, rocha alterada, enfim, várias denominações que tem por aí, saprolito, né, que é esse aí, e com esses materiais escavados, como nós podemos fazer os aterros. Aí tem uma descrição de aterros em solo, mas podemos ter outros materiais, inclusive solos moles em termos de fazer um aterro sobre solo mole, nós temos que ver o problema de estabilidade, problema de, de recalques, né? E para uma camada representativa, então, quais os ensaios fazer para comprovar não só onde vai escavar, mas onde vai aterrar as propriedades e como fazer essa escavação, a superlargura, o denteamento tem que fazer do aterro, enfim, o cuidado com as chuvas, drenagem provisória e superficial, drenagem e proteção superficial provisória durante as obras de terraplanagem, isso é essencial para exatamente não ter problema durante a obra. Como se faz o controle, a camada, cruzetas, né? Os aterros experimentais, o número de passadas do rolo, que tipo de rolo que vai usar, rolo liso, rolo pé de carneiro. Aí a coleta de amostras para cada camada para comprovar então a qualidade dela e o atendimento dos parâmetros geotécnicos que foram utilizados no projeto. Aí voltamos a falar de drenagem provisória, e aí tem uma solução muito bacana, muito cara, mas muito bacana, e pode ser que em alguns lugares, como aí está, regiões de muita chuva, ou até por causa de ter que fazer a obra embaixo de chuva, ou seja, no verão, fazer uma cobertura da obra terraplanagem. Nós tivemos essa rica experiência já, e é maravilhoso mesmo. Aqui, o problema então de escavação, categoria de escavação, aí também, sequência executiva que deve englobar tudo isso, tipo de solo, propriedade no talude remanescente, propriedade no aterro, né? Como tratar o solo, como fazer o aterro, como fazer o planejamento geotécnico de terraplanagem em função dos diferentes tipos de solo. Antigamente isso não era vista, né? O diagrama chamado diagrama de Bruckner não tinha essa divisão de solos e a gente está propondo que se inclua essa divisão dos solos e faça todos os cuidados durante a obra, ou seja, a drenagem e proteção provisória durante a execução da obra, independente das fases permanentes, né? Temos sempre que ter um caminhão-pipa, ou via de regra temos que ter um caminhão-pipa, mas a grade de disco para secar o solo sempre é necessária, tá? Aí falando ainda das sequências, aqui falando da importância do PGG para conhecer antes de escavar e aterrar o solo, seus comportamentos, e poder então fazer uma previsão adequada do uso pelo PGT desses solos, diferentes solos. Tá? Aqui o gradista fazendo a marcação do talude, né, a marcação do pé, da crista, o que deve ser feito em termos de escavação, porque às vezes a praça de escavação é muito pequenininha em função dos processos geométricos, nós temos que escavar para depois aterrar. Então temos que saber locar, saber ver esses problemas geométricos, e tudo isso faz parte do PGT, né, todos os cuidados com drenagem e proteção superficial, com gramíneas, não gramíneas, com proteção com materiais que hoje existe indústria para isso, a fibra de coco, por exemplo, as bermas, aí no caso são todas provisórias, o rebaixamento, essa foto de baixo que era para fazer um dreno, escadaria, um sacaria, né? O DHP, e ainda falando do gradista, de marcar os taludes, idem. Estamos falando ainda de PGT e dando algumas bibliografias que estão aqui nas minhas costas, infelizmente. Nós vamos melhorar isso oportunamente. Ainda falando de PGT, veja que o PGT para nós é muito importante. Os equipamentos, né? Os equipamentos de terraplanagem, são vários aí, e cada um com a sua função. Nós falamos e passamos no curso principal tudo isso, né? Os motoscrapers, a função de cada um deles, problema de grade de disco, de pipa, o aterro manual, aí o liso, que é para pavimentos, quantitativos das obras, tudo deve ser parte do projeto. O problema de empolamento, né, e de fator de conversão corte-aterro para corrigir os volumes, critérios de medição e pagamento,
os desenhos de projeto, sequenciando todas as etapas de projeto, o relatório final, que deve conter tudo que nós falamos desde o início do curso, um fluxograma de obra, e chegamos, então, no fim da nossa apresentação de hoje, tá? E continuamos amanhã, então, essa parte temática, e vamos agora para a segunda parte, que é a parte de gestão